Olá, seja bem-vindo ao Papo Leve, o podcast da Leve Educa, que conecta educação, inovação e resultados reais para líderes inconformados. E hoje eu estou aqui com o Marcos Lemos, fundador e CEO da Leve Educa. Seja bem-vindo, Marcos. Valeu, Guilherme, e a todos que estão nos assistindo. Bem, no episódio de hoje a gente vai mergulhar no universo das pequenas e médias empresas. Para vocês terem uma ideia, eu vou contextualizar um pouco aqui, Marcos. Eu trouxe aqui alguns números para vocês entenderem o tamanho da importância das PMEs na economia do Brasil, tá? 99% do total das empresas no país são micro, pequenas ou médias, incluindo as MEIs. Olha o tamanho quase a totalidade da economia que gira, né? Em termos de geração de emprego, as PMEs são responsáveis por cerca de 52% dos empregos formais no setor privado. E, além disso, contribui com 27% do PIB brasileiro, sendo que as micro e pequenas empresas correspondem a 53,4% desse valor no comércio. Deu para ver o tamanho da importância, né? Mas, por outro lado, alguns estudos recentes indicam que mais da metade das PMEs fecham depois de apenas um ano de atividade. E aí eu te pergunto, Marcos, quais são as dores desse pequeno e médio empresário? A pequena e média empresa, Guilherme, no Brasil, ela tem alguns pontos até culturais. Primeiro, o empresário que abre a empresa, que inicia essa atividade econômica, muitas vezes ele não se preparou para aquilo, nem em relação ao estudo, sua formação e até mesmo experiência anteriores em negócio daquele ramo. Geralmente ele vai com aquela seguinte intenção de isso dá dinheiro, será que vale a pena? Ou até mesmo ele já resolve uma dor local ali, e aquilo ali passa a ser um produto que depois vira uma empresa, mas muito atropelado. A maioria dos empresários que eu encontro hoje, o Gui, eles falam muito assim: "Nossa, eu comecei empresa ou comecei na minha família e eu não sei nada de gestão". E aí a empresa começa a crescer e isso vai virando um trem, eu falo literalmente como um bom mineiro, vai virando um trem desenfreado Ele por começa a se enrolar assim, Marcos? Qual é o ponto que você acredita, que você fala assim, pô, ele começa num ponto certo, ele começa a ganhar, a ter uma lucratividade, alguma coisa. Como ele chega num ponto que ele começa a ter problema? eu acho que todas as fases são críticas, né, o começo é em relação à sobrevivência, se ele vai ou não vingar aquele negócio. Muitas vezes ele começa com uma ideia, mas não validou o mercado, pode dar certo, como não pode dar. Então acho que esse primeiro 2 anos, até que você mencionou, é o tempo da sobrevivência. Mas depois eu vejo quem passa essa fase da sobrevivência, que não são a maioria, você viu aí na sua pesquisa, eles entram ali realmente num vale de problemas que o crescimento vai trazendo. Então ele sobreviveu, a ideia deu certo, ele começou ali vendendo bolo no bairro, que virou uma confeitaria, que talvez lá na frente virou uma padaria, ou até muitos clientes que eu atendo que começaram ali a atender clientes de internet no seu bairro, que depois passaram por uma região, depois atendendo uma cidade, depois ele vai para 2, 3, 10 cidades, depois para 2 estados. Aí que ele começa a ter problema de gente grande, mas com dinheiro ainda de empresa pequena e média, e com problemas de gestão também nesse segmento. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que esse acúmulo de funções que o gestor começa a ter, ele começa a atrapalhar o dia a dia da empresa nesse momento? Sim, é nesse momento, assim, que ele começa a delegar, descentralizar as decisões, e muitas vezes ele também se cerca de pessoas que não estão preparadas para aquilo. E também processos definidos, não toma decisão baseada em dados. Eu acredito muito no feeling do empreendedor. Eu acho que a gente não pode trair isso. Eu já até cometi erro no passado, de falar: "Ó, só vou usar método e não ter um pouco do feeling". Eu brinco que tem uma tese para quem é piloto de avião que fala assim que é a bunda no avião, né, você sente ali os comandos e a flutuação do avião. Então o piloto sempre vai ter esse feeling, mas ele tem que ir trazendo depois com o tempo, dados para tomada de decisão, pessoas boas, treinadas, capacitadas. Aí isso ele vai usando esse talento dele, mas juntando também temas técnicos. E aí que ele se perde nesse primeiro momento. Então, assim, resumindo, a maioria das PMEs não quebra por falta de ideia ou produto, que geralmente, né, as coisas saem bem no Sim. início, mas a falta de gestão estruturada e o preparo das equipes começam a acarretar esses problemas, né? E aí eu já entro nessa parte de preparo de equipe. Qual a porcentagem desse problema dentro de uma pequena ou média empresa? Vou trazer um paralelo com um jogador de futebol, tá? Tá? Cristiano Ronaldo, no auge dos seus 40 anos, em alta performance.
porque ele uniu uma coisa primordial, talento, que ele é um cara talentoso, isso desde a infância ele foi descoberto, mas ele teve o quê para chegar nos 40 anos com performance? Ele teve treinamento constante, cuidado com a alimentação, preparo físico, ele utilizou de técnicas, né, de fisioterapia, tudo para Inclusive treinamento, tecnologia também, né? inclusive tecnologia. Então ele foi agregando, quer dizer, ele continua sendo o talento, o Cristiano Ronaldo, mas ele teve esse foi agregando, inclusive profissionais de alta competência. Provavelmente tem um dos melhores fisioterapeutas do mundo, provavelmente a nutricionista dele também vai ser alguém extremamente capacitado, os suplementos que ele toma da mesma forma. Então eu acho que o empresário é isso, né? Ele passou a fase da ideação, ele teve a ideia do negócio, ele começou a tracionar e viu que aquele negócio dá certo, aí ele tem que começar a pensar como Cristiano Ronaldo. O que ele vai fazer para chegar no auge da empresa dele? O que ele vai precisar treinar mais? E aí, a falta de mão de obra capacitada, que é o que você comentou, entra. Muitas vezes ele vai somente olhando no custo ali, né, de ter as pessoas, vamos dizer, mais baratas, mas não vão ter, ele não vai ter ali as pessoas mais capacitadas, porque isso custa dinheiro. Então, é isso que a Veduca busca resolver, capacitar as pessoas de forma não onerosa, de forma realmente assim, que o empresário nem sente em estar investindo, mas que vai criando ali realmente uma empresa com gente boa e cada vez mais capaz para exercer as atividades. E como você falou um ponto legal, que é essa de onerar, né, uma folha de pagamento, um custo, uma planilha de custo do empresário. Mas como desmistificar que o investimento em capacitação, ele não é um custo, ele é um investimento. Como trazer isso para o empresário? Como trazer essa linguagem para o empresário? Tem uma frase, né, um ditado que diz: melhor um colaborador capacitado que vai embora, porque conseguiu uma coisa melhor, do que né, um colaborador não capacitado e fica no negócio. É que o custo é que a gente não faz essa conta, mas o custo de alguém não capacitado, ele é mais oneroso para a empresa do que o custo em capacitação, porque a pessoa não capacitada, ela gera falhas, ela comete erros, ela vai muitas vezes tomar decisões erradas e isso custa, né? Um erro num processo, um erro desde um processo fabril até um tema operacional, numa prestação de serviço simples, esse erro ele vai sair muito mais caro do que algumas horas de treinamento. Mas as empresas de vanguarda hoje no Brasil e no mundo, elas passam a ter muito mais horas de treinamento e capacitação do que as que não estão na vanguarda. Se você olha o Japão, é o país que mais capacita no mundo. E em horas, isso é algumas vezes a mais que o Brasil. Então a gente não tem essa cultura de capacitação. E por que a gente não tem? Porque o empresário brasileiro não foi capacitado, ele começou o negócio do susto. Ele começou ali na garra e na coragem. Mas muitas vezes ele não entende que isso é uma ferramenta e não um custo. Legal. A gente tem uma dúvida que a gente sempre discute, né, quando fala em pequeno e médio empresário, e relacionando a educação. Ele consegue integrar a educação com o incentivo tributário? Porque a gente recebe muito essa dúvida, né? E é um trabalho que a Leva Educa vem fazendo. Como ele consegue? Explica de forma mais clara de como ele consegue fazer isso. Educação é um produto no Brasil, principalmente baseado em material didático, nos livros, que ele tem imunidade tributária. Então, ele já é uma vantagem para a empresa, principalmente para que ela leve educação para os seus clientes também. Então, isso é um grande benefício. Quer dizer, além de fazer um bem para a sociedade, a educação, o treinamento, ele também tem vantagens para as empresas nesse sentido. Então, isso é um grande ponto. Além do tema tributário, você tem um tema social, porque você está capacitando alguém, não é só para a sua empresa, é para o mundo. E isso vai reverberar na sociedade ao longo prazo. E, por último, e não menos nobre, o lucro. Uma empresa com gente treinada vai lucrar mais. E quem lucra com isso são os investidores, são os fundadores. E isso faz parte do retorno, né, do ROI ali, do treinamento, uma empresa mais lucrativa. E qual a dica que você dá para o empresário que pensa nisso e vou investir em educação também pensando nessa vantagem tributária? Como ele consegue dar o primeiro passo? Primeiro é estar bem assessorado, né, tanto com o seu contador, quanto também entender da legislação e buscar uma empresa que consiga executar isso, que é o nosso caso, que a gente dá toda essa assessoria para que ele faça da forma legal, use esse benefício, que é um benefício tributário, igual você teria ali em outros setores da economia, consequentemente, use essa economia tributária para que ele também incentive a educação e crie ali
uma realidade, né, diferente para a sua equipe. Tá, ainda falando um pouquinho da parte de capacitação, como você vê que como o empresário ele consegue diagnosticar as carências de capacitação uma empresa pequena, vamos dizer assim, até 20, 30 funcionários, pequena média, como ele consegue diagnosticar isso, se ele não tem uma estrutura formada para capacitação? Vou fazer um jabá para o nosso É, negócio, né. Na Leve Educa você recebe ali um diagnóstico, que você respondendo algumas perguntas ali de forma online, você consegue identificar áreas que você tem algum gap, algum problema que você precisa incentivar. Mas também, olhando também aonde a sua empresa está perdendo dinheiro. Lembre-se o seguinte, a gente tem que pôr na cabeça do empresário, que o dia que um empresário brasileiro entender isso, ele vai ser mais feliz. Falta de capacitação é perder dinheiro. Imagina um ralo lá, dinheiro indo embora. Então, aonde você está tendo reclamação? Ah, no atendimento, no suporte técnico, no produto. Aonde que você vê que o seu cliente prefere o a voz de concorrente? fora é super importante É a nisso, voz do você escutar, cliente, né? exatamente. Aonde que você tem mais reclamação dentro do Google Meu Negócio? Aonde você tem mais reclamação no Reclame Aqui? Provavelmente você vai identificar. Agora tem um detalhe, não podemos olhar só o atendente. Ah, a minha maior reclamação é no saque, no suporte ao cliente. Claro, vai ser, porque é a área que recebe reclamação. Mas qual que é a origem? Acho que é essa a grande pergunta. Qual que é a origem da reclamação? É um produto, é um processo? Então, é esse um ponto de atenção a olhar. Se você hoje voltasse um pouquinho no tempo, tá? Na sua primeira empresa, o que que você olharia primeiro e falasse assim: "Não, eu vou capacitar essas pessoas nesses temas"? Quais seriam os 5 temas que você capacitaria hoje, todas as pessoas que você começou lá atrás na É, sua primeira acho que empresa? liderança é um tema comum para todos. Por mais que você não tenha uma super empresa, sempre tem alguém que desponta na atividade de conduzir os demais. Toda a parte de segurança do trabalho é algo essencial, porque quando você tem um problema de trabalho, de segurança e ocorre realmente ali a abertura de um processo, porque teve um acidente, isso geralmente empresas quebram por isso, porque as indenizações são muito altas, além de você fazer mal para a vida de alguém, né, quer dizer, um colaborador também acidentado, você pode comprometer o resto da vida dele. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso, mas eu fico pensando na consciência de alguém que teve um colaborador que machucou na sua empresa e depois teve algum, né, dano permanente, como que isso deve ser ali, carregar isso para a vida, deve ser muito ruim. E também os temas ali de atendimento, experiência do cliente, porque hoje quem paga a nossa conta, né, é o cliente. E hoje o cliente com a internet ele está extremamente exigente, ele te compara em tempo real, né? Muitas vezes você está numa loja, você vê a pessoa pegando o celular e comparando o preço do produto ali no Google ou olhando no Mercado Livre É. qual que é o valor. Então, se você não tiver ali um bom atendimento, um bom diferencial, provavelmente você vai ter problema no futuro disso. Fala um pouquinho mais de liderança, Marcos, você que já vem exercendo esse cargo aí já há algum tempo e continua evoluindo nisso. Hoje, pelo que você vê principalmente na sua rede de contatos, você acha que os líderes que você, tem esse contato, eles estão preparados para estar nesse patamar? Das médias e pequenas empresas não, Não? né? Agora, claro, liderança, ela tem a liderança assim nata, daquele Pessoas que líder nascem com que aquele, né? conseguem conduzir, mas sem técnica. É igual falar, eu tenho um amigo que toca violão, mas ele nunca teve aula. Ele toca, ele consegue conduzir uma música, mas ele tem a melhor técnica possível? Não. Mas ele ainda teve o talento. Agora, tem gente que é líder, não tem talento e nem técnica. Aí realmente cria-se lideranças muito ruins. Então, o líder que já nasce um líder nato, ele treinado, ele vai ser um líder fantástico. O líder que já não é um líder nato, ele sem treinamento, ele vai ser um fracasso de líder. Então, pelo menos com treinamento, ele vai ser um bom líder. Então, eu acho que a gente pode ter excelentes líderes, mas no mínimo ter O bons líderes. treinamento é necessário, né? Para ter bons líderes. Fala um pouquinho então do que você recebeu de treinamento nessa sua trajetória como líder que Tá. você chegou onde você chegou. O Guilherme, acho que a liderança é um misto de conhecer de você mesmo, para saber seus gaps e aonde quem é você e como você se entende. Porque como você se vê, talvez não é como você é. Então, acho que primeiro esse ponto. Então, o primeiro ponto da liderança é você se enxergar, não é fácil. A gente não foi muitas vezes É, conduzido para isso na vida. O segundo ponto é você conhecer de perfil dos outros. Porque eu brinco que é igual óculos. Se eu tenho meu óculos aqui com 1 grau de miopia e você tem astigmatismo, eu te passar meu óculos, ô Guilherme, usa meu óculos aí.
Você vai É. falar: "Ah, não serve para mim", mas é óculos. E a vida, o perfil das pessoas, a história de vida, o perfil delas cognitivo são diferentes. Então, talvez você está olhando um problema com uma forma muito fácil de resolver. Quem está do seu lado talvez não está conseguindo nem enxergar a solução. Então, conhecer perfil, são perfis mais de dominância, mais de imaginação, mais de análise, mais de planejamento e assim por diante, faz muito sentido. Porque aí você é igual um jogador, um time de futebol, você alocar atacante no ataque, meio-campo no meio-campo e você deixar ali na realmente na defesa quem tem essa habilidade de desarmar a jogada. Empresa muitas vezes tem gente boa em lugar ruim. E muitas vezes o próprio colaborador não se conhece. Então, se o líder não é um condutor desse autoconhecimento até para o colaborador, ele não vai conseguir ali extrair também a melhor performance daquele colaborador também. Tá, a gente falou lá no começo sobre os líderes inconformados. Me dá um resumo do que é ser inconformado hoje em dia no mercado, que a gente tem muita tecnologia, as coisas andam super rápidas. Como é ser inconformado hoje com tanto de informações que existem por aí? Guilherme, eu acho que a grande maioria dos empreendedores, eles são inconformados, porque para tirar um negócio do papel e ter uma ideia e fazer aquilo acontecer, você não pode ter uma pessoa muito acomodada. Então, acho que todos têm essa semente. O que eu acho que muda é que ao longo do tempo, alguns vão para uma zona de conforto e deixa a empresa do jeito que está. Aí é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, né? Então, vai deixando aquilo aí, consequentemente, o negócio vai morrendo ao longo e vai minando ao longo do tempo. Agora, aquele que consegue manter aquela chama do inconformismo, né? Que vai entendendo como eu posso ser melhor, que eu posso, meu produto ser melhor, como meu time pode ser melhor, como eu entrego uma experiência melhor para o cliente. Se questiona isso meio que 24 horas. A chance é que ele vá construindo os negócios, vão evoluindo ao longo do tempo. E é muito nítido. O líder inconformado, ele sempre está perguntando como ser melhor, em todos esses aspectos. E esse como ser melhor vai construir companhias melhores, com certeza. E é preciso muito investimento para isso? Não, Não é, né? não é. Né? Muitas vezes a gente fala assim, A ó, gente fala muito em planejamento, né? tem que inovar. Aí a pessoa pensa assim, É, inovar, né? O investir em Elon Musk, o tecnologia, Bill investir em um monte de Gates, o coisa, né? foguete. Inovar muitas vezes é olhar o processo mais simples da sua empresa e Pessoas, né, também, melhorar. né? E E pessoas melhorar. também, Eu né? vou dar um exemplo nosso aqui, né? Tá. A gente está construindo produto de inteligência artificial, a gente está fazendo muita coisa fantástica, né? Mas tem hora que eu provoco o time assim, e a tela de login? Que é Será que a porque a gente fez ela lá atrás, simples, a ela parte funciona essencial. bem, mas será que hoje a gente tem a melhor experiência de login que a gente poderia ter? E a gente tem esse hábito. Talvez a gente está pensando no novo e esquece de refazer o arroz com feijão bem É feito. uma cultura de estar sempre renovando, de estar sempre olhando para trás e É, vendo o ciclo funcionar eu falo isso novamente, do né. inconformado, Gui, porque eu acho que é se questionar toda hora, se questionar, se questionar, se questionar. Desde o que você faz todo dia até o que você está criando de novo. Então eu acho que as empresas inconformadas e os líderes inconformados, eles têm esse: "Eu posso ser melhor? Dá para ser melhor? Como eu faço melhor?". Acho que se ele faz essas 3 perguntas recorrentes, provavelmente ele vai ir para um caminho de inconformismo mesmo. Tá, para finalizar essa parte de capacitação, como começar um empresário médio, principalmente o pequeno, a gente fala, né, do PME, quando ele tem ele não tem tanto para investir, mas ele quer gerar alto impacto, principalmente na forma de Tá. capacitação, e isso e desencadeando em menor carga tributária e tudo, mas ele está com o bolso apertado. Como ele consegue dar esse primeiro passo? Acho que é buscando soluções que atendam dentro da realidade dele, não olhando isso só como custo. O empresário ele tem o hábito de o que ele não vê, o que não é tangível, muitas vezes ele não acredita. E educação, muitas vezes, para o empresário não é tangível. Então ele tem que começar a buscar assim, ó, como que eu invisto todo dia? Eu acho que eu vejo um grande erro de empresa pensar assim: ah, vamos contratar um super palestrante que vai custar uma nota e que vai vir aqui uma vez no ano. Gente, não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença talvez é o treinamento ali online todo dia É, ou toda semana. É isso que vai fazer a ele tem que ser diferença. contínuo. É um Contínuo. trabalho contínuo, É. né?
A É, capacitação é um trabalho contínuo. Não é, adianta você contratar um treinamento para 1 mês, 2 meses, e depois esquecer é, que o seu colaborador precisa é. já aprendeu tudo e É o continua, learn né? long life, né? Que é É. viver aprendendo, E né? hoje a gente tem um problema que a comunicação, a informação, ela está virando obsoleta muito rápido, né? Isso. O treinamento está seguindo esse mesmo caminho. Então, essa continuidade é muito importante para a empresa continuar sendo, né? Continuar capacitando seus colaboradores, né? Agora, a gente tem que falar, né? Como a Leve Educa pode ajudar nesse processo? Desde o início da jornada do empreendedor, do empresário, como ele consegue enxergar na Leve Educa todas essas fases de que ele consiga fazer a empresa dele ser mais sustentável e continuar capacitando seus funcionários. Eu acho que o empreendedor, primeiro, ele tem que tirar a máxima de eu comecei esse negócio assim, então eu não precisei de treinamento, não vou treinar ninguém. Não, ele vai precisar treinar. Porque muitas vezes ele começou o negócio dele, Guilherme, pela habilidade que ele tinha em uma área. E talvez essa habilidade não é replicável para o seu time, então ele precisa treinar. E o grande ponto é diagnosticar. Qual que é o primeiro passo? Na nossa ferramenta, a gente consegue fazer o diagnóstico de onde está essas áreas com problema e as que também não estão com problema, as que precisam simplesmente melhorar e porque a gente cada dia tem que ser melhor. Então, com esse diagnóstico, criar as trilhas personalizadas e as trilhas personalizadas, consequentemente, criar ali esse hábito. E eu falo que treinar também para o brasileiro que não foi acostumado com a cultura do estudo, muitas vezes é bom você colocar ali um benefício também financeiro. Na nossa ferramenta, a gente tem uma lojinha com uma gamificação. Então, você pode criar jornadas e desafios de acordo com o colaborador vai evoluindo, ele vai ganhando ponto. E esse ponto ele pode converter em prêmio. Não precisa você dar um carro para o funcionário, mas que você consiga ali, ó, ele concluiu o primeiro conteúdo dele, ou adquiriu X pontos, ele poder ali ter acesso, né, a um brinde, depois, posteriormente, a um curso mais profundo, ou até depois um benefício maior, como uma viagem, ou ali um notebook, um tablet, uma ferramenta de trabalho. Então, você tangibilizando, olha, você aprendeu isso, você com esse aprendizado, você consegue fazer isso, e ainda você está sendo premiado por isso, faz sentido, porque no final, tanto o empresário como o colaborador podem achar a educação linda, mas todos querem a mesma coisa, melhorarem de vida. O É, empresário quer uma empresa isso mais mesmo. lucrativa e o colaborador quer um salário, uma remuneração melhor para ter uma vida melhor. Mais tempo para aproveitar, né? É, e todo mundo quer realizar sonho. Então a gente tem que entender que a educação não é o fim. O treinamento não é o fim, ele é o meio. É o meio para ter uma vida melhor. A Leve Educa consegue ajudar também numa parte de gestão estratégica? Você acredita que isso pode ser no futuro mais próximo ainda do empresário, estar mais próximo nessa gestão? É o que a gente vem desenvolvendo, a inteligência artificial, vem para basicamente ser um consultor ali do empresário, trazendo para ele não só cursos, mas que vai trazendo insights de gestão, vai trazendo ali formatos, checklists, processos para que ele melhore ali a tua gestão do teu time. Quer dizer, a empresa tem que educar a empresa também, né? Tem que educar a empresa também. E usar a ferramenta não só como uma, vem aqui assiste um curso. Aqui eu vou fazer meu PDI, meu plano de desenvolvimento individual, eu vou conseguir dar feedback. Você tem que dar esses recursos para que ele Isso. treine e pratique ali mesmo, né? Então, cada vez a gente está trabalhando em dois pilares. A gente ter mais funções de RH na nossa. Porque o treinamento solto, talvez o empresário treinou ali. Não. Eu estou te dando uma ferramenta de RH que um dos motes principais dela é o treinamento, mas você consegue acompanhar a evolução do indivíduo. E a nossa inteligência artificial está indo para um ponto que muitas vezes o empresário nem vai precisar pedir isso para a ferramenta, nem vai precisar ir lá e configurar. A ferramenta vai começar através de dados e o uso né, ali do usuário da empresa, ela vai sugerindo ali coisas que muitas vezes o empresário nem sabe, que precisam ser feitas em desenvolvimento humano ali. Legal. Antes de pedir um recado final para o Marcos, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre essa parte de inteligência artificial. Eu sei que você conhece bastante, já vem estudando isso há algum tempo, e eu acho que vai estar dentro da realidade das PMEs muito em breve, se já não está, né? Queria que você falasse só um pouquinho assim. Existe o medo ainda, né, das pessoas de que a inteligência artificial vai ocupar espaço e empregos, isso eu acredito também que vá, em alguns pontos, mas como você enxerga isso, principalmente nesse foco
das pequenas, médias empresas, que é a maioria no mercado, na economia brasileira. Tá, vou olhar para o empreendedor e vou falar. Isso. Aprender inteligência artificial é igual aprender a nadar. Uma hora você vai cair no mar. Se você não saber nadar, você afunda. Inteligência artificial hoje não é uma opção, é uma realidade que ou você domina ela ou ela vai te dominar. É isso. E você precisa estudar para isso e treinar teu time. Hoje, a inteligência artificial, para o seu negócio, ela é igual aquele 2 vezes, 4 vezes do WhatsApp, um acelerador do áudio. Hoje a inteligência artificial é para acelerar a tua produtividade. Hoje, um colaborador seu, munido e treinado numa inteligência artificial, ele vai conseguir produzir 2, 3, 4, E em 5, muitas 10 fases vezes do mais. processo da empresa, né? Exatamente. E a inteligência artificial também passa a ser uma hiperpersonalização. Então, a gente tem uma segunda fase da inteligência artificial, que é o seu cliente, o seu usuário, a inteligência artificial vai personalizar não só, hiperpersonalizar a experiência dele. Então, hoje ela é uma ferramenta de aceleração de produtividade, mas também, agora em breve, uma ferramenta de personalização da experiência do usuário. Então, ou você cai nesse mar nadando, ou você pode afundar um tubarão te pegar. Quer dizer, a inteligência artificial é também para os inconformados. Também não, né? Ela para os inconformados, né? É isso, o inconformado não pode esquecer desse assunto, né? Bom, queria agradecer o Marcos pela presença nesse episódio do Papo Leve, o podcast da Leve Educa. Queria que você deixasse um recado final aí para os nossos amigos pequenos, médios empresários, os provedores também, que são parte da história da Leve Educa, né? Deixa um recado para eles, Marcos, dessa nova fase, dessa evolução, tanto da Leve Educa quanto desse mercado. A gente evoluiu e evoluiu junto com vocês. A gente tem muito orgulho de ver várias empresas que são nossos clientes, mais de 400 empresas nesses anos, evoluindo seus negócios e sendo melhores e mais competitivas. E a Leve Educa é isso, nosso time é isso, é ajudar a sua empresa a ser melhor, mais competitiva, mais lucrativa, de várias formas. Ou treinando o seu time, ou sendo uma ferramenta de RH e desenvolvimento humano, ou economizando tributos para o seu negócio. Então, no final, a gente quer colocar dinheiro no seu bolso para que você consiga investir mais no seu negócio e também aí ter uma vida melhor, porque todo mundo que investe num negócio também precisa colher o seu resultado. E aproveitar a vida faz parte de tudo isso, né? Aproveitar a vida, comer bem, viajar, É isso. para quem gosta de tomar um bom vinho, né, Guilherme? Ou ter ali seu momento de lazer com a família, consequentemente, vem dali do fruto do nosso trabalho e do resultado. Acho que é muito ruim o empresário só trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ver resultado, chegar em casa totalmente estressado, ver sua qualidade de vida indo para o chão, porque está com uma empresa totalmente descontrolada. Eu já passei por isso, já tive momentos bons e ruins, e o que vai fazer uma empresa resgatar um negócio é um bom time, um time capacitado, um time engajado, que vai fazer algo acontecer. E isso passa pelo treinamento, pela capacitação e pelo desenvolvimento humano. Maravilha. Com esse recado do nosso CEO Marcos Lemos, a gente encerra esse episódio do Papo Leve. Agradeço a todos e aí te encontro na próxima. Até lá. Valeu, até mais. Valeu.